galerinha, beleza? Como é que vocês estão nessa quarentena? Tão tranquilinho com vocês? Bem, vamos lá então para mais uma aula de Física A, certo? Comigo. A aula de hoje então vai ser sobre as forças e a segunda lei de Newton, que basicamente ela é a lei da força, ok? Na aula passada a gente falou um pouco sobre ação e reação, como que funciona isso, por que a gente empurra alguma coisa para frente, ela nos empurra de volta para trás e coisas desse gênero, ok? E também a primeira lei de Newton, que diz que para um corpo continuar em movimento, ele tem que... um corpo tende a continuar em movimento se nada acontecer contra ele, que é a famosa lei da inércia, ok? Então, dito isso, a lei de hoje é a segunda lei de Newton. Então, a gente falou da primeira e da terceira, aula passada. E nessa aula a gente vai falar da segunda. Elas estão meio jogadinhas, ok? Então, para começar, a gente pode falar um pouco sobre a segunda lei de Newton, que, como a gente já vem trabalhando um pouco nas aulas anteriores, nada mais é do que o famoso F igual a ma, ok? Então, é o famoso a lei das forças, como que funciona uma força no sistema, etc, etc. Então, o FMA, ele vem dessa ideia de que quando você aplica uma força em alguma coisa, você aplica alguma força em alguma coisa. Nossa, muito alguma em uma frase só. Mas quando você aplica uma força, esse objeto que você está aplicando essa força, ele tem uma aceleração, ok? E quanto maior a aceleração, mais força você aplica, ou menor é a massa, e assim por diante, ok? Bem, então algumas forças que a gente pode trabalhar. Primeiramente, é importante dizer que a força no SI, que é no Sistema Internacional, ele é dado em newtons, mas nós não se restringimos só a isso. Alguns carros, normalmente carros mais antigos, eles têm uma espécie de força diferente, ok? Então eles... Não uma espécie de força diferente, é a mesma força, a força é universal, porém eles marcam de uma maneira diferente. Assim como, bem, eu vou pegar um pouquinho de exemplo da Física B, que eu estava trabalhando com vocês, da professora Tiffany. Assim como as temperaturas, algumas pessoas elas medem diferente, ou seja, elas medem em Kelvin, nos Estados Unidos normalmente eles medem em Fahrenheit, ou em alguns experimentos a gente usa em Kelvin, enfim. Na força também acontece isso, não só na força, mas em várias grandezas, mas na força acontece bastante isso. Onde a gente usa bastante o quilograma-força, ou Dina de dínamo, e algumas outras um pouco menos usuais, ok? Então, beleza, dito isso, só para ter uma ideiazinha, o aparelho que a gente usa para medir essa força se chama dínamo, ou dinamômetro. Nada mais é do que uma molinha, ok? Então a gente deixa uma molinha aqui pendurada e conforme a gente faz o peso, que nada mais é do que a massa vezes a aceleração da gravidade, ok? Então essa molinha ela aumenta e diminui e dessa forma você consegue descobrir qual que é a força do objeto, qual que é o peso dele, alguma forma que você consiga descobrir qual que é a força que está sendo aplicada naquele movimento, ok? Então vamos para algumas forças específicas. Eu vou usar uma colinha aqui porque tem até que bastantezinho, ok? No primeiro caso a gente tem a força peso, que a gente vem trabalhando já com ela. Nada mais é do que a força, quando a gente pensa F igual a ma, certo? Só que uma força peso, então a gente vai chamar ela de P. Nada mais é do que a massa, certo? Vezes uma aceleração, que normalmente a força peso está atrelada à gravidade. Então é a força gravitacional, que é a aceleração da gravidade, ok? Então essa é a nossa força peso. É a força onde a gente tem indo para o centro da Terra, ok? Em segundo, nós temos a força normal, que é a força que a Terra ela exerce na gente para a gente ficar parado, ok? Por que isso? Bem, lembra quando eu falei que se você aplica uma força na primeira lei de Newton, a lei da inércia, ok? Que quando você aplica uma força, você tende a ir para aquele movimento. Então, se você empurra alguma coisa, ela tende a ir para frente. Se alguma coisa te empurra para trás, você tende a ir para trás. Porém, a gente vem falando, nossa, força peso puxa a gente para baixo, força peso puxa a gente para baixo. Porém, a gente está parado, ok? Eu acho que ninguém aqui começa a entrar dentro da Terra, ou vai que entra. Mas, usualmente, ninguém entra dentro da Terra. Okay? Então todo mundo fica parado quando você está de pé, por exemplo, ou sentado no meu caso. Mas então, o que ocorre? Ocorre uma força peso, certo? Que é uma força para cima, que ela é sempre oposta à superfície. Então, por exemplo, se a superfície está plana, horizontalzinha aqui, a força peso está diretamente para cima, ok?
Se essa superfície ela tá um pouquinho inclinada, a força vai estar um pouquinho inclinada. No caso, nessa direção aqui, ok? Então ela é sempre perpendicular, ou seja, ela forma 90 graus aqui. Nossa, que 90 graus veio. Mas ela forma 90 graus com o piso, ok? Com o piso, com a superfície que você estiver trabalhando. Então ela sempre forma 90 graus. Então se tá aqui a 90 graus, é certinho para cima. Se ela tá um pouco inclinada, 90 graus vai estar um pouquinho inclinado. Assim como, se você for inclinando mais, ele vai estar cada vez mais inclinado. Ok? Outra força que a gente vai trabalhar é a tensão. A tensão, normalmente, a gente trabalha com cordas, com fios, arames, enfim, alguma forma que você tem de puxar, certo? Então, por exemplo, posso pegar exemplos aleatórios na minha mesa. Esse fiozinho aqui, a hora que você puxa uma mão, certo? Tá tendo essa tensão, que a tensão ocorre diretamente no fio. Então, existe uma tensão desse lado aqui e uma tensão desse lado aqui. E elas estão se puxando. Ok? E por último, mas não menos importante, a gente tem uma força de atrito, que, bem, ela basicamente faz com que a gente não saia deslizando por aí. Então, essa força de atrito ela é uma força que ocorre entre duas superfícies, ok? Que é quando você tenta passar, por exemplo, essa mão aqui, você vê que tem uma certa resistência para essa mão escorregar, ok? Então, isso a gente chama de força de atrito. Assim, quando você, por exemplo, vai andar, você faz essa força para trás, o chão ele tem uma certa resistência para você não deslizar, ok? Então, se não existisse essa força de atrito, você iria deslizar e ia cair no chão, ou... Enfim, é como se você fosse... Como se essa força não existisse, é como se todo mundo estivesse num eterno patins de gelo, tentando andar, que é algo meio complicado de se fazer, certo? Então, beleza, vamos trabalhar então um pouquinho dessas forças. Primeiramente, começando então de baixo para cima, já que eu falei do peso, normal, tração e atrito, vamos começar agora de baixo. A força de atrito, então, ela tem relação com a força normal, ok? Então, quanto maior é a normal, ou seja, quanto maior é o peso dessa pessoa, certo? Ou, enfim, a força que essa pessoa está exercendo na superfície, certo? Então, maior vai ser essa força de atrito, ok? Um caso que nós temos sobre isso que bem, normalmente a gente atrela a força normal ao força-peso, certo? Então, ela é uma componente da força-peso. Mas nem sempre vai ser esse o caso. Por exemplo, eu vou pegar essa apostila aqui, certo? E vou empurrar ela na parede, certo? Então, a força-peso dela, no caso, estaria puxando ela para baixo. Porém, o meu dedo ele vai exercer uma força nessa folha, certo? Vou colocar um dedo só aqui que fica mais fácil. Então, esse meu único dedo aqui, ele está exercendo uma força nessa folha, fazendo com que ela não escorregue. Então, se eu alivio um pouquinho aqui, ele começa a escorregar, certo? Porém, quando a minha força ela é suficiente, a força de atrito é suficientemente grande para aguentar a força-peso que está tentando puxar para baixo, ocorre então um equilíbrio onde as forças se igualam, ok? Outro caso é a força de atrito máximo, ok? Bem, de onde vem essa força de atrito máximo? Bem, primeiramente a gente tem duas forças de atrito. A gente tem a força de atrito estática e a força de atrito dinâmica. Quais são as diferenças entre elas? Peraí que eu tô falando muito rápido e meu pulmão não tá aguentando. A força de atrito estática é, como o nome próprio diz, quando a gente está parado, ok? Então, quando a gente tenta empurrar alguma coisa, eu vou pensar agora uma coisa muito pesada. Você imagina um bloco muito pesado e você tenta empurrar esse bloco para frente. A partir do momento que você começa a empurrar esse bloco para frente, você começa a fazer uma força, até que do nada ele começa a andar. E a partir do momento que ele começa a andar, ele fica mais leve, digamos assim, ele fica mais fácil de você empurrar ele. Então, é como se a força de atrito, ela vai subindo, certo? Porque a força de atrito, como ela não se mexe, como o objeto não se mexe, no caso, a força de atrito ela tem que ser igual à força que a gente está empurrando, certo? Então, essa força vai aumentando, até que chega um certo ponto que a gente chama de iminência de movimento, que é onde o objeto está quase se movendo. Ele não está se movendo ainda, mas você dá aquele tiquinho a mais, ele se mexe, ok? E a partir do momento que ele começa a se mexer, essa força de atrito cai. Então, essa força de atrito que a gente chamava de estática, que vai aumentando, ela chega no máximo, ok? E ela cai virando um de atrito cinético, ou de atrito dinâmico, depende do livro que você estiver lendo, que é quando já está em movimento. Então, é quando você já está movimentando aquela peça, aquele objeto, ou seja o que for, e você começa a movimentar ele, então essa força de atrito ela cai. Então você precisa de menos força para conseguir manter um objeto em movimento.
Então, por isso que é sempre mais fácil você manter um objeto em movimento do que você começar a movimentar ele. Então, por exemplo, você está lá no mesmo caso que eu falei do objeto, onde você começou a empurrar ele. Você está tentando empurrar ele, até que você consegue. A partir do momento que você consegue, você precisa fazer menos força para continuar empurrando ele, ok? Agora, a gente falou um pouco da tração. A tração, a gente vai trabalhar um pouco mais com ela daqui a alguns episódios, daqui a alguns vídeos, daqui a algumas aulas. Mas, basicamente, é quando a gente tem dois cabos e um cabo puxa o outro, ok? Daí ocorre algumas forçazinhas ali que a gente vai trabalhar um pouco melhor. Outra força também que eu acabei não comentando, mas é uma força que é bem importante, é a força elástica, certo? Essa força elástica, ela... Bem, alguém já deve ter visto alguma mola, elásticos em si, ou qualquer coisa que você puxa e ela meio que aumenta, ok? Então ela dilata e retrai. Aquelas molinhas também de brinquedo, normalmente, quando algumas crianças... As crianças normalmente ganham aquelas molinhas que você fica tipo... É legalzinho de brincar. Então, essa é outra força que a gente faz, que quanto mais a gente estica, mais força a gente tem que fazer para continuar esticando. E na mesma ideia, quanto mais a gente comprime, mais força a gente tem que fazer para continuar comprimindo. Temos um caso que a gente precisa de uma força muito alta, por exemplo, na suspensão dos carros. Então, a suspensão dos carros, ela tem essas molas, certo? Você precisa de uma força muito alta para conseguir comprimir ela, mas é uma força meio que calculada para que a tração do carro seja ok. Daí é os engenheiros lá que busquem essa ideia, qual que tem que ser a força desse elástico, etc. Esse elástico não, essa mola. Mas então essa é a força elástica, que é a força de compreensão e de dilatação de uma mola, de um elástico, seja qual for, elástico, por exemplo, é aquele de dinheiro, que a gente fica para tirar nos amiguinhos. Então, essa força do elástico, ela tem relação com o coeficiente do elástico, então cada elástico vai ter um coeficiente diferente, ok? E quanto mais você estica, mais difícil fica, ok? Então, em base, é isso a aula sobre as forças, a aula sobre a segunda lei de Newton. Em tese, a gente tudo parte do F igual a ma, então tudo a gente vai partir da força igual a massa vezes a aceleração. Porém, a gente tem esses casos específicos de força, onde tem alguns elementos a mais que podem complicar nossa vida ou ajudá-la, ok? Então, é isso, a aula de hoje. Espero que gostem. Falou!